Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História. Aula que a gente vai continuar a falar sobre a economia dos Estados Unidos na década de 1920. Mais especificamente, a gente vai falar da crise de 1929. Quais foram os motivos da maior crise econômica que o mundo já viu até então. O objetivo, então, da aula de hoje é compreender as causas da crise capitalista de 1929. O que deu de errado na grande economia americana que vinha dos seus loucos anos 20 e vão passar por um período de depressão na década de 30. Mas primeiro, você lembra quais as práticas econômicas defendidas pelo liberalismo econômico? Você lembra quais foram as consequências da Primeira Guerra Mundial para a indústria americana? Então vamos responder aqui. O liberalismo econômico procura defender a menor intervenção dos governos nas economias dos países, defendendo que a economia se regula sozinha, através da mão invisível do Estado, como já havia sido dito pelo Adam Smith, esse grande economista, tá? Em que a mão invisível do mercado, através da lei da oferta e da procura, a lei da livre concorrência, ajudaria a regulamentar o mercado. Então, o Estado não deveria intervir nisso. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram um grande desenvolvimento econômico e industrial, fortalecendo uma sociedade de consumo. Vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial aconteceu prioritariamente na Europa. Os países industriais europeus agora estavam com essas indústrias destruídas por causa da guerra. Os Estados Unidos, que fica no continente americano, ele não teve uma batalha em seu território. Então, sua agricultura estava intacta, sua indústria estava intacta e os europeus estavam precisando comprar produtos até conseguirem se recuperar economicamente e industrialmente. Então, para os Estados Unidos, foi um grande negócio a Primeira Guerra Mundial. Agora, você já se perguntou como as negociações em bolsas de valores influenciam a sua vida? Aqui nós temos a Bolsa de Valores de Nova York, chamado Wall Street. E aqui nós temos a grande representação dessa riqueza e dessa animação do capitalismo. Você já pensou que as decisões tomadas na Bolsa de Valores influenciam no emprego de milhões de pessoas no planeta Terra inteiro? A Bolsa de Valores, para que ela serve, então? A Bolsa de Valores é onde investimentos a empresas são negociados. Você compra papéis de empresa, ações, tá? As empresas procuram, assim, garantir capital para investir em novas tecnologias, novos produtos, e enquanto os investidores procuram adquirir lucro. Então, você compra um pedaço da empresa, não um pedaço físico, você compra um papel, uma ação, e o que você quer? Que essa ação se valorize e que, então, depois você possa vender ela obtendo lucro. E a empresa, o que a empresa quer? Ela vende esse pedaço de ação, tá? Para quê? Para ganhar mais dinheiro para ela poder investir, para assim ela crescer. Tá? Estudar a crise de 1929 nos ajuda a compreender como o mercado de ações influencia na geração de empregos e riquezas nas sociedades capitalistas e suas consequências sociais e políticas para todos os países. Tá? Então, aqui nós temos uma imagem da Bolsa de Valores, aqui do Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo. Tá? Então, o que são bolsas de valores? Local onde são negociadas as ações da empresa. Ações são documentos que representam uma parte do patrimônio de uma empresa, representam uma parte do potencial dessa empresa. E os investidores compram ações com expectativa de que elas se valorizem e rentabilizem o seu capital. Mas aí a gente vai uma pergunta, gente. O que é capital? Tá. Eu tenho dinheiro. O que é a mesma coisa que ter capital? Não, gente. Segundo Karl Marx, dinheiro é aquele valor usado na troca de bens e serviços. Tá? Então, quando você compra um lanche na sua escola, você está usando dinheiro. Já a capital é quando o dinheiro é usado para gerar mais dinheiro. Então, você faz investimento para gerar mais dinheiro e, assim, obter lucro. Como assim? Se você comprar, por exemplo, um ingresso para ir ver um show de um artista que você gosta, e você vai lá e assiste o show, fica feliz, tá? Você usa dinheiro. Agora vamos dizer que você compra um ingresso para ir no show de um artista que você gosta. Quando você chega na frente, o show está lotado. E tem pessoas que estão oferecendo para pagar mais caro para você por esse ingresso que você tem na mão. E você vende. Aí isso é capital. Por quê? Você fez o dinheiro virar mais dinheiro. Isso é capital. E é por isso que o nosso sistema financeiro se chama capitalismo e não dinheirismo. É capitalismo. Tá?
Então vamos para a atividade. Após ter estudado as diferenças entre dinheiro e capital, exemplifique uma situação real do uso de dinheiro e do uso de capital na nossa sociedade. Vocês vão ter um tempinho para pensar e eu já retorno com a alternativa, com a resposta correta. Então, estudantes, conseguiram pensar? Então, vamos fazer aqui um exemplo simples da diferença do dinheiro e do capital. Dinheiro é quando uma pessoa vai no supermercado e compra um produto. Você vai lá, compra uma comida, alguma coisa. Capital é quando uma pessoa compra ações de uma empresa de supermercado, esperando que essas ações se valorizem para depois ele vender, obtendo lucro. Essa é uma diferença bem simples entre dinheiro e capital. Então, a Bolsa de Valores é o lugar por excelência onde esse capital é negociado, onde se busca esse lucro. O otimismo nos Estados Unidos, nos loucos anos 20, gerou muito investimento na Bolsa de Valores. A economia estava só se desenvolvendo, as empresas estavam precisando produzir cada vez mais, porque a Europa estava comprando. O campo também vai acontecer isso, com a produção de alimentos e bens. Tá? Muitas pessoas acabaram vendo que, como as ações estavam se valorizando muito rápido, elas hipotecaram as suas casas, para assim conseguir mais dinheiro para comprar mais ações, ficando devendo aí para o banco. Mas o lucro das ações era maior do que os juros da hipoteca. Então, valia a pena nesse período. Então, eles compravam ações e apostando que sempre você ia ter uma grande valorização. Tá? Ela estava acontecendo ano após ano, estava sendo valorizadas as ações. Então, todo mundo começou a investir nessas ações. Um exemplo para vocês. Quem aplicou $100 em março de 1928 em ações da General Electric, vendeu 1 ano e meio depois por $300. Olha o lucro que teve em um período de apenas 1 ano e meio. Tá? Então, isso aí vai
incentivar a ganância de muitas pessoas que vão querer lucrar também com a Bolsa de Valores. Só que você vai ter alguns problemas nos Estados Unidos que vão agravar uma crise. Tá? Primeiro, a má distribuição de rendas. Muitas poucas pessoas tinham muita renda e muitas pessoas não tinham renda, por isso não conseguiam consumir, não conseguiam negociações. Tá? Então, o desemprego vai começar a aumentar. Poucas empresas controlavam muitos ramos da indústria. Esse tipo é uma prática de mercado que a gente chama de trust. Quando uma empresa ela controla várias empresas em seu nome. E no campo, o uso de máquinas, por exemplo, o trator, aumentou a produção e causou um desequilíbrio na lei da oferta e a procura e a queda dos preços. Vamos lembrar o que dizia a lei da oferta e da procura. Ela diz o quê? Que quanto mais um produto é ofertado no mercado, a tendência do preço dele é diminuir. Tá? Quanto menos, é aumentar. Então, é inversamente proporcional. E com o aumento da produção agrícola, justamente você vai ter uma comida muito mais barata. Aqui nós temos uma caricatura norte-americana, de 1928, em que eles colocam justamente aqui a criancinha perguntando para o pai: o senhor acha que estará trabalhando no ano que vem, papai? Então, o desemprego começa a ocorrer. Ah, mas a comida está barata. Sim, mas você precisa de dinheiro ainda assim para comprar a comida. Tá. Em meados da década de 1920, a Europa começou a recuperar a sua economia. Lembre, eles tinham saído devastados pela Primeira Guerra Mundial. Mas eles trataram de se reconstruir rapidinho. Então, com isso, eles passaram a reduzir as importações de produtos americanos. Então, só que o que vai acontecer? Os americanos, naquele clima de otimismo, vão decidir continuar produzindo bastante. Se a Europa não compra esse ano, talvez ela compre ano que vem, ou no próximo, ou no próximo. E eles mantêm a produção. O que você acaba tendo? Uma grave crise de superprodução. Novamente, lembra da lei da oferta e da procura. Quanto mais um produto tiver no mercado, a tendência do preço dele é de diminuir. O aumento da produção e a diminuição do consumo, tanto interno quanto externo, vão gerar essa grande crise. Vocês podem ver aqui nesse gráfico a produção americana aqui em 1928 e até 1930. Olha como crescia. E aí nós vamos ter aí a crise de 1929 e olha a decadência da economia americana, como ela cai até 1933. Tá? Então, esse período de 30 a 33 vai ser um período muito complicado economicamente para os Estados Unidos, justamente pela crise da superprodução. Então, vamos para mais uma atividade nossa nessa aula. Em uma época em que o cinema despontava como diversão no mundo todo, filmes estadunidenses eram exportados para diversos países. São os filmes que a gente chama os blockbusters. Na música, o jazz ganhava espaço dentro e fora do país. Vivia-se um período de grande otimismo, mas também de grandes contradições. Quais eram essas contradições a que os autores se referem? Vocês têm um tempo aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram pensar nas contradições que o autor se refere nesse texto? Vamos dar aqui alguns exemplos de contradições. A contradição residia no fato de, em meio da euforia do período, havia mais distribuição de renda. O salário mínimo não acompanhava esse aumento. Então, o salário mínimo era muito baixo. Trabalhadores ganhando cada vez menos. Queda nos preços dos produtos agrícolas, que tirava, então, o lucro dos agricultores. E a recuperação dos países europeus, que diminuíram a importação. Isso é, menos mercado para os Estados Unidos exportar tanto alimento quanto produtos industriais. Mas as indústrias dos Estados Unidos mantiveram um nível de produção acima, um nível de produção superior. Então, vai chegar em 1929 no grande crash da Bolsa de Valores de Nova York. Que o que vai acontecer? A movimentação da Bolsa de Valores de Nova York aumentava todos os dias. É a chamada especulação. As pessoas comprando, vendendo, especulando. Só que essa compra e venda de papéis altera muito o preço dos papéis. Porque se muita gente vai atrás de uma empresa, a tendência dessas ações, novamente falamos da lei da oferta e da procura, é aumentar o preço, se todo mundo quer comprar daquela empresa. Se ninguém quiser comprar da outra, a tendência é baixar. E vai chegar um momento que o preço das ações não correspondia mais ao valor real das empresas. As ações valiam muito, mas a empresa que não estava conseguindo vender seus produtos, porque não tinha mais mercado consumidor, ela não valia mais tanto assim, porque ela não conseguia vender. Então, ela não conseguia vender seus produtos. E eles vão fazer uma grande onda de especulação na Bolsa de Valores, a tal ponto que as ações das empresas não correspondiam aos seus valores reais, eram valores falsos. E o governo não interferia nisso. Liberalismo, deixa solto, a mão invisível do Estado vai cuidar disso. Em outubro de 1929, algumas empresas anunciaram, então, que elas entraram em falência. E quem tinha as ações dessas empresas, elas não valiam nada, você teve prejuízo, você perdeu. Tá? No dia 24 de 10 de 1929, você tem a chamada Quinta-feira Negra nos Estados Unidos. Negociadores da Bolsa de Valores não encontraram compradores. Naquele desespero, todo mundo começou a vender suas ações. Só que ninguém queria comprar a ação. Ótimo, você tem muita ação agora disponível e nenhum comprador. O que vai acontecer com o preço da ação? Despenca. Tá? Esse episódio ficou conhecido, então, como crash da Bolsa de Valores de Nova York. Por quê? Porque não tinha comprador. Então, isso vai acabar com muitas empresas. Nos Estados Unidos, 85 mil empresas e 4 mil bancos fecharam por causa do grande crash da Bolsa de Valores. E mais de 12 milhões de pessoas ficaram desempregadas, assim, em questão de semanas. Isso aí vai causar muito problema. Por quê? Você tinha muita produção, você tinha uma crise de superprodução. E você tinha muitos desempregados, você tinha baixo consumo. E a Europa agora não era mais uma opção de exportação. Isso aí vai gerar essa grande confusão e essa grande perda de valores que a crise vai fazer. Milhares de dólares simplesmente desapareceram da noite para o dia através desse crash. Tá? Então, vamos para a nossa última aulinha, exercício da aula de hoje. Usando a palavra no quadro a seguir, escreva um pequeno parágrafo explicando como ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. As palavras são ações, governo, falência, Bolsa de Valores e crash. Vocês têm um tempinho aí para elaborar e a gente já retorna.
Então, tiveram um tempinho aí para pensar? Lembrando, você tinha que usar obrigatoriamente essas 5 palavras: ações, governo, falência, bolsa de valores e crash. Aqui tem uma sugestão de um texto que pode estar na resposta. Os preços das ações não correspondiam mais ao valor real e o governo não interferia na economia. Em outubro de 1929, algumas empresas anunciaram falências e os negociadores da Bolsa de Valores não encontraram mais compradores para suas ações. O episódio ficou conhecido como crash, ou também como crack, da Bolsa de Valores de Nova York, que gerou grandes prejuízos à indústria, ao sistema bancário e à vida dos trabalhadores mais humildes dos Estados Unidos. Tá? Então, retomando aqui, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos a Bolsa de Valores, para que ela serve, que é o local onde são negociadas as ações da empresa. Nós vimos como o otimismo nos Estados Unidos impulsionou o investimento de grande parcela da população nas bolsas de valores durante a década de 1920. Vimos a crise de superprodução nos Estados Unidos, que levou à quebra da Bolsa de Valores em 1929. E nós vimos aí o dia 24 de 10 de 1929, quando negociadores da Bolsa de Valores não encontraram compradores. E isso causou uma grande perda nos preços das ações e grandes prejuízos para toda a sociedade e economia americana. Então, eu agradeço a todos vocês. Até a próxima, alunos.